Boa noite, pessoal. Olá, boa noite. Então, olha, o Luiz Carlos já entrou aí. Estamos iniciando. Boa noite, Danilo. Boa noite, Adriano. Hoje nós teremos um papo muito interessante aqui com o nosso convidado de hoje, o Luiz Carlos. Deus te abençoe, Danilo. Então, um papo para a gente conversar. Um papo é conversa, né? Então, pessoal, boa noite. Você também pode compartilhar essa live com outras pessoas, entendeu? A gente vai falar sobre a cosmovisão e a maturidade humana, qual é a relação com isso, né? Então, você pode compartilhar com outras pessoas para nós começarmos um papo aqui. Como quiser entrar, Luiz, já pode. Deixa eu mandar aqui. Uma boa noite. Boa noite. Então, já pediu aqui. E aí, tudo bem? Luiz? Tá? Tá ouvindo? Tá baixo o som? Pera aí, vamos ver aqui. Acho que é o seu. Tá melhor o som ou tá bom? Tá ruim ou tá bom? Tá baixo. Deixa eu ver aqui, meu. E agora? Melhora ou não? Não. Não sei se é o meu Ué, cara. aqui, peraí. Vamos ver. Tem que Ah, é perguntar o pro meu. pessoal. É o Ah, é o meu. teu, beleza. É porque tava Beleza. desligado o som que eu tava celebrando a missa aí. Aham. Não, sem problema, tranquilo. Então, Luiz, aí do Frio do Sul aí, você tá no Rio Grande do Sul. Exatamente. Porto Alegre, capital, agora 10 graus, 11 graus por aí. Ei, rapaz, esse frio bom daí aqui, mandasse um soprinho pra cá, pro Nordeste, né? Seria ótimo. Qual é a Então, temperatura aí na tua cidade? rapaz, hoje eu creio que chegou aos 30. Os 30, olha, aqui é 35, é fichinha, entendeu? Aham. Aí Sim. à noite, por causa que começa a, a umidade tá baixa, né? Umidade do ar, aí à noite esfria um pouco, mas lá para madrugada. Mas é isso. Então aí tá um frio bom, vai até que dia o frio aí? Vai até o final de agosto, por aí. É, mais ou menos essa fase aí. Até final de agosto, faz bastante frio. E agora em Gramado tá 2 graus, se eu não me engano. São Joaquim, aqui em Santa Catarina, aqui perto, tá nevando agora. Eu só conheço o Porto Alegre, né? Fui no período frio também, estava bem frio quando eu fui. E Florianópolis conheço mais. Então, primeiramente agradecer pela tua disponibilidade e generosidade de estar aqui conosco nesta noite, nessa live. Diego, seja bem-vindo, fica conosco. Para esse papo assim, bem, digamos assim, bem humano, bem um papo sobre humanidade, a cosmovisão que podemos ter do mundo, a maturidade. Então, vamos começar assim. Você vai se apresentar quem é o Luiz Carlos e depois eu vou fazer uma introdução, alguma provocação, aí a gente dá início. Por favor. Combinado, combinado, Paulo. Então, eu me chamo Luiz Carlos Wolff Chemali, eu sou cineasta e fotógrafo, mas eu gosto de me considerar não somente um cineasta e fotógrafo, eu gosto de me considerar um viajante. Eu acho que eu sou um viajante, a maior paixão da minha vida é viajar e adquirir conhecimento. Acho que esse sou eu, assim, em poucas palavras. Foi bem objetivo, né? Então, muito bem. Então, hoje nós iremos falar um pouco, como a gente já conversou antes, sobre como essa cosmovisão, o que é a cosmovisão, é a percepção do mundo que cada um tem, né? E eu já começo aqui fazendo umas provocações para a gente começar a discutir. Você fala que é um andarilho, né? Podemos dizer assim, um homem que anda, né? E viaja Sim, muito, né? É, a gente
Por exemplo, a maturidade, no sentido, a maturidade é a percepção daquilo que é da nossa realidade, nossa volta e a ação diante dela. Uma ação consciente, uma ação boa. Quando você expande esse seu território, quando você expande, por exemplo, o seu José que mora lá numa vila, cidadezinha pequena, ele compra lá na mercearia, na bodega lá, todo dia aquele alimento, só tem aquele, ele compra aquele café, aquela marca. Mas, de repente, chega um grande supermercado, ou ele muda para a cidade, ele vai ver diversas outras marcas, diversos outro mundo que se abre para ele. Dentro daquele mundo, dentro daquela realidade que ele conhecia, ele tinha conhecimento de causa e sabia agir no momento certo. Tinha a maturidade de saber agir. Aí vem aquela questão. Esse ambiente se amplia. No caso, as tuas viagens, por exemplo, vamos partir logo direto para essa parte. Essas tuas viagens te tornaram mais, te deram mais sabedoria ou te deixou mais, entre aspas, aqui, mais inquieto, mais confuso das tuas ideias? Cara, é uma excelente pergunta. Eu conheço 23 países, né? Tenho 27 anos, fazer 28 agora em dezembro. E eu acho que o que as viagens mais me passaram, cara, sabedoria é uma palavra interessante, mas eu acho que a viagem, ela faz com que tu saiba menos na medida em que todas as tuas verdades absolutas são espancadas diante de ti. Todas essas verdades absolutas que tu tinha Espancada. acabam por se esvair, entendeu? Gostei da espancada. Foi bem pesado. Cara, porque assim, cara, quando a gente conhece pouca coisa, entendeu? Dentro da nossa casa, dentro do nosso apartamento, a gente tem nossas verdades absolutas que também não são verdades, né? Até o Nietzsche, eu gosto de citar no seu livro Além do Bem e do Mal, ele diz que não existe exatamente uma verdade, porque tudo aquilo que a gente for adquirindo conforme os tempos, a gente adquire mediante pessoas que nos influenciaram, mediante escritores, mediante artistas, e figuras que moldaram o nosso pensamento. Então, se tu for ver isso, talvez não seja uma verdade, porque já vem embutida a verdade de outro. Né? Então, toda essa verdade absoluta, eu acho que a gente vai perdendo. Preconceitos que a gente tinha, a gente vai perdendo. A gente vai percebendo que a mídia mente muito sobre diversos países. Enfim, cara. Então, eu acho que cada vez a gente sabe menos. Cada vez a gente tem menos certeza das coisas. Então, essa questão aí, é que nós não estamos falando da verdade absoluta quanto transcendente, quanto Deus, mas trazendo para esse campo humano mesmo, que você falou do conhecimento. Você falou que a mídia, por exemplo, o que a mídia passa? Tipo assim, você que viaja a vários países, eu já viajei poucos países, eu conheço pouco, mas o que a mídia fala e o que é de fato a realidade, esse destonar, às vezes é gritante. Qual foi, na tua viagem, qual foi a experiência mais impactante que tu teve nessas tuas viagens? Que diz, poxa... Cara, eu estive no Laos, que é um pequeno país socialista do Sudeste Asiático, um país muito pobre, e a gente foi fazer uma visita numa tribo poligâmica, né? Para quem não sabe, poligamia é a averso à monogamia que nós da civilização ocidental temos, né? Que é um casamento, sei lá, um homem e uma mulher casados, enfim, só com um parceiro e uma parceira. A poligamia já é o contrário, um cara que tem várias mulheres, e eu fui numa dessas tribos no Laos, cara. E quando eu fui nessa tribo, era de manhã e estava tendo um enterro na tribo poligâmica. E aí eu vi uma coisa muito louca, porque as pessoas estavam fazendo churrasco em folhas de bananeira, assim, sabe? Aquela espécie de carne, assim, que vai defumando na folha de bananeira. E, cara, eles estavam comemorando. Era o enterro de algum membro da tribo poligâmica, eles estavam comemorando. Então eles tratam a morte, o luto de uma forma diferente que nós ocidentais. E eu lembro que eles viram que eu era turista e foram me mostrar, assim, o guia que estava com a gente foi mostrar, já que aproveitou que o tema ali era um enterro, ele foi me mostrar que a sua sogra tinha sido enterrada e mostrava a foto dela no caixão, da mulher morta no caixão. Cara, que porra é essa? Depois eu fui entender que ele estava orgulhoso que ele conseguiu dar um enterro próspero, um enterro bacana para a sogra dele, que lá é muito custoso. Então eles veem isso de forma diferente. Eles tiram foto do cadáver e tem como orgulho isso, entendeu? E mostram no celular. Então isso foi uma das experiências mais loucas da minha vida. Outra foi ir para Chernobyl, né, cara? Chernobyl, e agora nem Bill Gates,
nem Bill Gates, nem Elon Musk, que são os caras mais ricos da face da Terra, podem ir para Chernobyl. Eles não podem, se eles quiserem ir lá, agora eles não podem. A Rússia e a Ucrânia estão em guerra, entendeu? E lá não pode entrar. E isso eu fui, entendeu? Então tem coisa que o dinheiro não compra, meu irmão. Tem coisa que o dinheiro não compra. Eu imagino que quantos países? 26 países você já andou? 23. Geralmente tu vai a trabalho, vai conhecer. Então, essas experiências que você falou, que essa aqui impactou tua vida vendo essa noite. Eu não sei se você sabe, mas não sei para essa região, mas muito antigamente, do tempo dos meus avós ainda, não, ou até, por aí. Existia um costume aqui no Nordeste, eu não sei se por aí também, as pessoas gostavam de tirar foto do defunto, a foto no caixão, entendeu? Claro. Eu ainda alcancei, ainda vi na minha família foto ali do morto, né? Eu acho que essa é herdade, não sei de onde, mas é algo bem diferente, né? Isso vem muito da cultura vitoriana, né? Da era vitoriana, que era recém o começo da fotografia, então a fotografia era uma coisa muito cara, muito custosa naquela época. Então, quando tinha um morto, as pessoas iam lá, juntavam todo o seu dinheirinho, tia, tio, avô, mãe, todo mundo se juntava, dava um pouquinho, e os estúdios de fotográficos, né, na era vitoriana eram especializados em fazer com que os mortos parecessem que estivessem vivos. Então, eles botavam pálpebras falsas, né? Eles tinham todo Maquiado. uma espécie de maquiava, uma espécie de cavalete para deixar a criancinha morta ereta, como se estivesse abraçada com a família, porque eles perceberam, porra, morreu. A fotografia está agora, está no seu início. A gente nunca mais vai ter lembranças dessa pessoa. Então eles iam lá e tiravam fotos. Então era muito comum na era vitoriana. Inclusive, Dom Bosco tem a foto dele sentado na cadeira. Ele sentava a pessoa na cadeira como se estivesse vivo. Tem uma foto, já Dom Bosco, quando ele morreu, já tinha, acho que 800 e... não me lembro. Já tinha foto, tem a foto dele lá sentado na cadeira, já morto, né? Então isso é muito... é uma coisa... Hoje em dia não, hoje em dia a gente procura maquiar a morte, né? Então, não sei se tu tá vendo aqui a caveira aqui, é só um... não é de verdade, não. Ah, que legal, cara. Uma coisa meio Hamlet. Não, mas aqui está associada a uma espiritualidade, lembrando de São Francisco, lembrando dos Legal. santos, que eles tinham sempre a morte, um crânio no seu birô, para poder lembrar de que essa vida é passageira. Então, eu cultivo muito isso, sabe? Então, é uma das coisas que eu medito muito sobre a vida e sobre a morte. Então, sempre eu trago comigo essa caveira. Ali é feito de um produto, não é de verdade, não. Não, que legal, cara. E se a gente for ver nas minhas andanças aí, mundo afora, é muito comum a gente ter catedrais, capelinhas, todas feitas de ossos. São os famosos ossuários, né? A gente tem os caputinos lá em Roma. É muito comum, a igreja toda feita de osso humano, né? É verdade. Então, nós estamos falando aqui sobre visão de mundo. A nossa visão de mundo, eu só posso dar uma opinião, ou isso se eu tiver um apurado conhecimento daquilo que está à minha volta, da minha realidade. Nem às vezes eu consigo dar uma opinião assertiva ou certa da minha realidade a partir daquele ambiente, da minha família, do meu grupo ali. Muito menos quando esse olhar se amplia, essa visão de mundo. Eu pergunto a você, eu sei que durante todo o percurso da nossa vida, embora você seja um cara novo ainda, de quantos anos posso falar? 27. 27 anos, tem toda uma vida pela frente. Mas eu imagino que as mudanças de cosmovisão da tua vida nesses 27 anos devem ter mudado em algum momento, ou várias vezes, ou talvez não. O que permaneceu? Qual a linha que norteou? O que é que permaneceu na mudança dessa cosmovisão do mundo? Nossa, cara, que pergunta complexa. Eu vou dizer que uma coisa que permaneceu em mim é o amor entre as artes e o amor entre admirar aquilo que é belo, sobretudo arquiteturas belas, etc. Isso permaneceu. Mas em questão, assim, da minha fé e daquilo que eu acredito na vida, isso mudou muito, 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 cara. Eu uma vez tive um momento de pouca fé, depois eu voltei pra fé, depois eu saí, voltei de novo, entendeu? Isso eu sei que mudou muito. Muito, cara. Eu tô sempre indo e voltando, sabe? Como é que tu via? Quando os teus 18 anos, tu já viajava? Sim, viajo desde pequeno, assim. Desde pequeno, de não ser maior de idade. Então, a tua visão de mundo mudou bastante durante esse período. Durante todos esses Mudou. 27 anos, Mudou, praticamente. cara. Eu acho que depois que tu faz 18, assim,
até agora, a idade que eu tô com 27, muda muita coisa, né, cara? Muda muita coisa. Nossa, com 18, 17, todo mundo acha que sabe tudo, né, cara? Sei. Agora eu te pergunto aqui. Olha, tu vai, se puder responder, responda, né? Não fica à vontade. Uhum. Mas o que é que tu pode dizer assim? Poxa, nesse todo esse percurso que eu fiz de visão de mundo, de conhecer outras coisas, o que é que eu tenho de valor aqui que eu acho que eu sedimentei, que eu acho que eu não vou perder? Cara, eu acho que ser um cara honesto, entendeu? Do ponto de vista de não querer tirar vantagem dos outros, se eu tenho um nível de conhecimento maior que o outro e eu pudesse usar esse meu nível de conhecimento para passar outro para trás, isso jamais, cara. Isso jamais, não faz parte da minha índole. Mas é mais ou menos nesse sentido que tu quer saber a resposta? Sim, sim, tá isso aí mesmo. Aquilo que Uhum, tu não abre mão, entende? uhum. E que não é ameaça, ela não parece ser uma ameaça, mesmo que as cosmovisões venham mudar. Porque tu é muito novo, tu ainda vai ver muita coisa, né? Uhum. Então tu percebe isso como algo que seja, de certa maneira, um pouco sedimentada na tua vida, né? Isso sim, e meu amor pelas artes, cara. Isso nunca mudou. Teve até O momentos amor que eu pelas fiquei artes. mais afastado das artes, mas depois ela sempre acaba voltando para mim, entendeu? Então isso eu já acho que é intrínseco à minha pessoa. E a tua história com as artes? Dá para falar um pouquinho como surgiu esse amor pelas artes? Eu comecei a te seguir por ver essas tuas imagens, as fotos que marcam, não é uma imagem qualquer. Você sabe, você tem um olhar diferente para a realidade, né? Então, Sim. quando foi que começou esse gosto? Cara, acho que muito por causa da minha mãe. A minha mãe é professora de história e professora de história da arte. E desde pequeno, assim, cara, ela tentava fazer com que eu amasse isso. Olha, pra tu ter uma noção. Eu lembro quando eu era pequenininho, devia ter uns 8 anos, ela pegava livros de arte, mostrava quadros de Picasso, de Matisse, dos mais variados pintores, Courbet, Géricault. E daí ficava me falando assim: quem é esse? Daí, se eu acertasse, ela me dava R$ 2. Olha, Entendeu? E ela ia fazendo isso até, e acho que isso me ajudou, né, cara? Ela sempre me influenciou desde pequeno, assim, ela botava pra ver filme mudo, do Charlie Chaplin, do Buster Keaton, né, os grandes clássicos do cinema, e eu me apaixonei pela coisa e resolvi cursar a faculdade de cinema, e aí foi, foi isso, né? Eu sempre amei a arte em si, né? muito bom. Não tinha como não aprender, né? Pegando os R$ 2 da mãe. Exatamente. Você visitou alguns outros países que eu percebi? Já visitou o Japão, alguns países do leste Na europeu, que Ásia, são os últimos, a Ásia. é, E aí eu quero te perguntar o seguinte: a nossa cultura ocidental é bem diferente, né? Muito diferente. O único lugar que eu estive longe do Ocidente foi em Israel, que já é um, né? nossa, sonho muito de conhecer, privilegiado tudo de já Não ter ido lá. conhece Israel? E Não, a mas gente sou foi até louco para na conhecer. A gente foi até na faixa de Gaza, lá um lugar muito assim. Eu, na verdade, quando eu fui em Israel, vai fazer já 10 anos agora. Rapaz, a gente vai com preconceito, no sentido, o preconceito da guerra, o preconceito de um mundo perigoso. Eu, ao entrar naquele país, foi tudo maravilhoso, mas uma tensão pairava sobre o ar. Aquela, como se você estivesse numa gaiola, tipo, aquela tensão. Tá ouvindo? Tô ouvindo sim, é que eu tava. Como eu não tenho capinha, meu celular fica caindo, eu tenho que reposicionar ele, mas tô te ouvindo sim. Então, foi assim uma tensão. Eu senti uma tensão no ar, devido, acho que, pelos pressupostos que a gente traz, pelos Uhum. preconceitos, pela visão de mundo que eu tinha, e de repente eu me senti dentro daquele mundo ali, por mais que eu experienciei os momentos melhores, os lugares e tudo, foi uma peregrinação, mas a tensão permanecia. Já quando eu fui outras viagens na Europa e tudo, já fui com outro olhar. Claro, né, é outra visão. Quando você está na Europa e vai para outro país que destona um pouco daquilo que a gente conhece um pouco. Uhum. E aí eu quero te perguntar o seguinte: essa nossa visão de mundo ocidental, muito objetiva e racional, e
Antes disso, eu quero perguntar sobre a questão dentro da Europa mesmo, aqui no Ocidente. O que te veio, o que você mais achou diferente do leste europeu para a Europa como um todo? Vamos lá. Em termos não econômicos, porque a gente sabe que já existe, mas Claro. eu quero dizer assim, Espirituais. espirituais, É, humanos, o que você pôde perfeito. colher dali. Perfeita pergunta, cara. Eu percebo que os países ocidentais, europeus, mais clássicos, digamos assim, o que a gente conhece mais como Europa, que a gente está mais acostumado, como França, Alemanha, Itália, as pessoas estão, como é que eu vou te dizer, com muitas dúvidas do seu local no mundo e de quem elas são. Elas estão, mas como é que eu vou dizer, mais abertas, elas estão mais andrógenas, elas estão mais, enfim, eu acho que mais militantes, não sei te explicar bem a palavra, mas elas estão mais politicamente corretas, ou mais inseridas nesse mundo ocidental e nessas propagandas que nós temos hoje. E no mundo do leste europeu, completamente diferente. Tu vê aqueles homens estereotipados, machões, assim, que estão toda hora fumando, entendeu? E eles têm mais preconceitos, assim. Isso é outro tipo, é outra cultura totalmente diferente. Digamos, são os caras mais brutos na Europa, entendeu? Uhum. Essa é Interessante. uma Então, diferença que eu vejo grande. e essas diferenças no sentido do estereotipo da própria pessoa. O europeu mais ocidentalizado, digamos assim, o mais dos países mais tradicionais, mais abertos. E Uhum. essa mais abertura parece mais confuso ou mais, como você falou, estão procurando o seu lugar no mundo ou tem essa certeza já? Eu acho que o leste europeu sofreu muito com ditaduras, sobretudo com o comunismo, ali naquela parte, naquele período da Cortina de Ferro, do Pacto de Varsóvia. Então, eles são muito mais espiados, são muito mais paranoicos com o novo vírus, por exemplo, que surgiu. Então, eles sempre ficam assim: opa, será que isso aqui não tem uma coisa para me controlar? Meu Deus, eles são muito menos suscetíveis a acreditar numa mídia, eles são muito menos suscetíveis a isso, e eles querem sua liberdade acima de tudo, entendeu? Eu lembro que na Ucrânia, quando eu fui para a Ucrânia, cara, estava no auge da pandemia, da doença. Eu não vou falar o nome, porque senão pode estourar nossa live aqui. Estava no auge da pandemia, da doença aí, cara. E eu ficava impressionado, porque eu estava usando máscara, ficava com medo, né, do auge da doença, era uma coisa muito incerta. E o ucraniano cagando e andando, tava nem aí, cara. Os caras pegavam o metrô lotado, sem máscara. E daí eu comecei a perguntar por que isso. Daí ele falou, não, não, não. Daí eu perguntava pra eles, por que isso? Não, porque começa com uma máscara, depois é tua liberdade. Começa com uma máscara, depois é tua liberdade, depois teu CNPJ que vai pra pau, teu CPF, e assim vai. Entendeu? É outro modo de ver a vida. É outro modo, com certeza. Interessante isso. Eu, eu gosto disso. Então, eu acho que você conhecer o mundo, você começa a fazer essas leituras. Eu conheço muito pouco o país. Acho que só 6 aqui. A Argentina, que não sei se é um país mais, Uhum. acabou. Chile, Tá complicado, né, cara? Portugal, Uhum. Itália e aí Israel. E é isso por aí. Então, Ah, conhece a Itália, que legal. Itália também é um dos berços lá católicos, né? é esplêndido. Cara, A outra coisa que eu ia Espanha, falar, a Espanha. diga. A Hum? Espanha também. Outra coisa que eu ia falar, por mais que eu já estive assim, sempre indo e voltando para a religião, às vezes me degladiando, porra, será que eu acredito? Será que eu não acredito nisso? Não, agora eu não sou. Agora eu sou um cara completamente contra a religião. Não, agora eu amo Deus. Eu já fui para o Opus Dei. Sempre essa loucura de indo e voltando na minha vida. Minha vida é uma metamorfose ambulante. Por Uhum. mais que isso seja verdade, de todas as arquiteturas que eu já presenciei assim na vida, em diversos países, as mais belas foram feitas em nome de Deus, seja qual ele seja. Não interessa qual, pode ser das mais diversas religiões, mas as arquiteturas onde o ser humano mais se inspirou para fazê-las Eu, foi, com certeza, arquiteturas religiosas. então, isso é interessante você falar que, porque ali, quando você coloca o sagrado no seu trabalho, ou o trabalho para o seu sagrado, tanto faz. Então, você se dá mais, você usa uma dimensão transcendente, né? Então, pintar uma igreja ou um templo, sei lá, de outro Deus, eles colocam ali o seu corpo e sua alma. Se a gente Hum, pudesse traduzir também isso, a arte também é isso, né?
A arte é uma coisa que transcende o humano. Então, se a gente pudesse colocar isso, trazer para a nossa vida ordinária, né, como é que eu posso dizer, essa dedicação, para todas as relações e para o trabalho mesmo, por assim dizer, eu acho que a gente seria bem melhor. Aí, entende o que eu digo? Entendo, entendo sim, eu entendo. Então, Colocar amor, né? o amor à humanidade. Deixa, Uhum. deixa eu te perguntar, agora nós vamos fazer aqui uma analogia, uma comparação. Como foi a tua visão de mundo a partir de conhecer, né, o Oriente, né, a Oceania, não, como é que falou aí, meu? Eu conheci o Sudeste Asiático, é Laos, Camboja, Vietnã e Sudeste Tailândia. Asiático. Conheceu o Japão? Não, né? Japão não conheci ainda, mas está na minha lista dos obrigatórios. Agora me fala, tu como pessoa, um cara no, jovem, branco, ocidental, andado, o que te destonou, o que te fez ver, quer dizer, o que você viu mais interessante que você nesse país asiático? O que te Cara, fez refletir? eu acho que no Brasil e alguns países ocidentais, todo mundo se considera católico, a grande maioria, mas quem realmente leva a sério o catolicismo são pouquíssimos. Tem Uhum, gente que diz que é católico, mas não entra numa missa, sei lá, uma vez por ano, nem isso, né? certo. Então diz que é católico porque o pai diz que tem que ser católico. E uma coisa que eu vejo muito na Tailândia, no Laos, em países assim, é que eles levam muito a sério a questão do budismo, né, cara? Porque, assim, tu ser monge, praticamente todas as pessoas do país acabam por ser monge, pelo menos durante 9 meses da sua vida, né? Então é quase como se fosse um serviço militar, não é obrigatório. Ninguém precisa ser monge, mas eu vejo que o pessoal quer, né? Que o pessoal faz questão de se espiritualizar. O próprio Bangkok é uma coisa cosmopolita muito louca, do ponto de vista que existem templos, uh, cara, centenários, milenares em Bangkok, e ao mesmo tempo existem prédios novos, existem pessoas passeando de terno na rua, e tem pessoas vestidas de monge, e desse ponto de vista, entendeu? E eu acho que eles levam mais, não, eles não falam assim, eu sou budista. Como aqui falam, muita gente fala, sou católico, mas não é, entendeu? É católico, mas não vive a fé de fato. E eu vejo Sim. que lá eles vivem muito, eles pegam a filosofia que há embutida na religião e levam para si, entendeu? Então você vê o descompasso do assim, o Brasil ocidental nessa e lá que você não viu tanto esse descompasso na prática e no próprio jeito de viver do budismo, não é isso que está falando? Exato, Muito legal. exatamente. E o que você poderia chamar mais atenção, te chamou mais atenção? Fora isso, tem alguma outra coisa que tu gostaria de lembrar ao conhecer esse país? A diferença é essencial para o Ocidente. Nossa, Tô difícil, né? Esse país, tá para o país difícil, mas vamos lá que eu vou. Pô, a diferença é essencial para o Ocidente, cara. Pai, é difícil a pergunta, meu. Tu me é pegou agora. muita Já tem coisa. muita coisa diferente, meu. Coisa cultural. Que a gente tá falando uma coisa mais espiritual aqui. E Mas de não, coisa cultural, mais cultural nossa, também, tipo, a maneira de tratar, tipo assim, de receber alguém. Estou falando nem do turista, tu pode perceber como eles lidam com o outro. uhum. Eu acho que, sim, sim. Eu acho que eles não se encostam tanto como nós ocidentais. Eu tenho essa impressão, entendeu? Japão nem mão dá, E, né? eu acho que eles não precisam demonstrar que gostam do outro ou que estão fazendo bem pro outro, encostando tanto quanto a gente encosta aqui. Sobretudo no Brasil, né? Porque tem partes da Europa que não Ah, se o encostam tanto. Brasil, E, cara, mas nós é muita coisa diferente. A maneira de comer, os caras comem praticamente no chão, entendeu? Os mictórios são completamente diferentes. Olha, agora eu lembrei do mictório. Os mictórios são completamente diferentes. É um buraco no chão e vai aí, meu. Vai aí, caga, faz xixi aí, te vira, meu irmão, sabe? é outra cultura, né? Ou bem difícil. Mas você está falando nesses buracos no chão, essas questões lidadas no sentido daquelas classes mais baixas econômicas ou numa maneira muito mais ampla, assim? Eu acho que é de uma maneira mais ampla. Eu acho que, claro que isso está ligado também a uma maneira mais baixa e econômica, mas isso é uma maneira ampla, entendeu? Sobretudo na Tailândia, no Tu já Vietnã. esteve Vietnã?
É, Estive no Vietnã também. Atirei de AK-47 lá, a famosa Kalashnikov. Fui nos túneis subterrâneos ali que os caras, que os Vietcongs se escondiam dos americanos. Bem legal. rapaz, é, é muito rico quando você conhece outro país. O ruim é quando a gente vai viajar para um país que vai de caravana, que vai, você não vê nada, você passa que é um sonho. Quando você consegue ir no lugar que você entra na vida da comunidade, você alguém de fora, mas ao mesmo tempo querendo escutar uma conversa, ver um ato. Caravana que as pessoas viajam não vê nada, só vê os lugares turísticos e pronto. Eu Não, acho que a não, isso tua, aí, eu tu acho o tem que tirar o dinheiro. máximo, eu acho o máximo que eu gostaria ainda de fazer, não sei se ainda viagem, era isso nessa perspectiva. Eu acho que é o teu, é como você faz, você vai ali como um ouvinte, né? No sentido mais amplo, né, da palavra, e terá isso enriquece demais, não é isso? Sim, enriquece. Eu acho que esse negócio de tu tá. É interessante fazer viagem assim, de tu ter um roteiro, mas tu sair do roteiro é muito importante. Tu tirar um dia pra, cara, hoje eu não vou fazer nada, hoje eu vou sair sem rumo, eu adoro fazer isso. Entendeu? Pego, saio sem rumo e vou andando até não poder mais, uns 20 quilômetros por dia. Isso eu gosto muito de fazer, porque aí que tu conhece realmente de fato como é que é um país, entendeu? Não ficando só nos pontos turísticos não é interessante. Eu sempre busco ir para os locais onde os habitantes daquele lugar vão. Acho isso importante. Muito importante. É, a relação, vamos aqui tratar a questão, as mulheres no leste europeu e na Europa como um todo, a diferença também está naquela relação, você falou do homem mais bruto, bruto assim na nossa visão aqui, né, chamar de bruto, mas usar esse termo que é mais claro, né, para as pessoas. Uhum. E na questão das mulheres, são mais reservadas, ou como é que é? Do leste europeu. Depende da parte do leste europeu. Na Ucrânia, as mulheres são muito parecidas com as brasileiras. Elas são bem desinibidas, elas dançam, elas se oferecem. Do ponto de vista, quando elas querem um negócio, elas não vão fazer. Como é que eu vou te dizer? Estou dando um exemplo. Se elas estão interessadas em alguém, algum homem, elas vão demonstrar que estão interessadas, não vão esperar o homem Não há essa barreira cultural. tomar a iniciativa. Na Ucrânia é muito assim, mas tem outros países do leste europeu, tipo a Romênia, é mais fechado nesse quesito. Mais fechado nesse sentido. Entendeu? A população. Mas eu acho que eles são mais fechados um pouco, entendeu? Do que nós. É que o brasileiro, pô, nós estamos comparando com o Brasil é o povo menos fechado do mundo, né? O Brasil é aberto até demais. Uma Cara, pessoa que. esses tempos eu tava no Rio de Janeiro, a mulher, e aí, meu amor, como é que está? Tudo bem? Sabe, meu amor, que se tu falar pra alguma pessoa do leste europeu, meu amor, ele fala, que porra é essa, meu amor, por quê? Eu nem te conheço, sabe? Aqui não, entendeu? Aqui as pessoas são. A gente tem que aprender a lidar com as pessoas, né? As pessoas são mais frias, são mais fechadas, ou mais retraídas, ou mais introvertidas. No caso, eu sou mais introvertido. Esse negócio, o pessoal ficar se abraçando muito, é, como você falou, alguém já te chama, ei, meu amor, não sei o quê. Eu nunca acostumei com isso. Acho, e olha que eu sou nordestino aqui da gente, o povo Aí o povo é é, quente, né, mas, cara? Adora mas abraçar. é meio. Não é uma coisa. Você chegar, e aí, tudo bom? Tudo bom, você nem conhece a pessoa direito. Tem um. Claro que destona de estado para estado, tem pessoas que são mais retraídas, outras não, mas o Brasil, no geral, somos assim. Somos dados demais, somos Uhum. jogados demais. Isso é muito bom, que cria, mas ao mesmo tempo tem suas consequências também, né? Uhum. As pessoas não se guardam muito para si, né? Nesse Cara, sentido da relação. e se tratando de Brasil, cara, eu conheço alguns estados, eu vou te dizer, assim, algumas regiões, melhor dizendo, e eu vou te dizer que a região do Nordeste são as pessoas mais caridosas que eu já vi. Eles assim, ó, cara, eu lembro quando eu tava indo para Santa Catarina de ônibus, daí a gente foi num Graal. Graal é um restaurante desse de beira de estrada que é caríssimo, tu deixa um rim lá. E eu falei, pô, eu não Deixa eu vou comprar ver. nada aqui. Grau. Não vou, não vou comprar nada aqui, tá caríssimo. Entendeu? E junto comigo tinha alguns nordestinos que estavam vindo para o sul do Brasil, que estavam no sul do Brasil para vender redes, né? Redes de praia e tudo. E, cara, eu falei para ele, bah, eu não vou comprar nada, isso aqui é caríssimo. Eu acredito que os caras fizeram uma vaquinha e me deram um salgadinho, velho. Isso não existe, esse senso de comunidade, de se ajudar,
Não existe em nenhuma região do Brasil. Talvez só no Nordeste, talvez ali em Minas Gerais, mas aí fico impressionado. Fico impressionado. É o senso comunitário, né? O senso. E o bom do Brasil, o Brasil é um país, é um continente, né? Você conhece bem o Brasil, ou mais, o homem viaja mais para fora do que talvez dentro, mas conhece todos os Eu acho estados, que ou mais conheço ou mais menos? em todos os estados, não. Conheço Goiás, Minas Gerais, conheço a Amazonas, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro. Acho que são esses. Não, E conheço da, Fortaleza, conheço Ceará, conheço Bahia. Acho que são esses. então, e daí você vê todas as regiões do Brasil, o Brasil ser esse continente, né? Com toda a sua É. diversidade, a sua riqueza, o seu jeito de ser, a gente percebe quanto o Brasil é um país próspero, né? Nesse sentido, né? Temos nossas mazelas, nossas inconstâncias, temos muita coisa, mas o Brasil ainda ao meu ver, eu sou, eu tento ter esperança. O Brasil é um país, por mais que tenha tanta desgraça aí, que a gente não vai entrar no mérito, as coisas, mas é um país bom ainda. Tu Pô, consegue ver com esperança o país? eu consigo, meu. Se esse país tiver liberdade para empreender sem enfiar um monte de imposto goela abaixo das pessoas, a gente tem muito, muito potencial. Sim. Eu vejo isso. É um povo criativo, é um povo que inventa, que dá seu jeito. Se está desempregado, vai fazer um doce, vai vender na sinaleira um doce com criatividade. E aí bota uma frasezinha assim: estou ajudando para me livrar da minha sogra. Uma frase assim, criativa, e todo mundo compra. Pô, o brasileiro é um povo maravilhoso. Só precisa parar de enfiar tanto imposto goela abaixo da liberdade de empreender. Eu nunca vi, cara, um cara que é microempreendedor precisa ter que pagar o alvará. Agora não precisa mais. Mas por que já precisou um dia? Que isso, Pois é. cara? Aí Não, entendeu? o cara entra no metrô, entra no ônibus e diz: eu podia estar matando, roubando, mas estou aqui vendendo uma Exato. balinha e tal. É, Não, tem esse criativo. lado empreendedor. E eu acredito, assim, nós trazendo aqui para a nossa cultura, esse espírito empreendedor está pegando, está começando a engatar. Eu percebo Tá. isso. E já existia um espírito no povo. Claro que é uma diferença totalmente do norte-americano, né? Outra realidade. Eles já nasceram dentro de uma Completamente. cultura protestante, né? Que tem esse viés Uhum. muito aí das origens do nascimento do país. Protestante e pentecostal. Então, isso é o gás deles, né? Mas o Brasil, eu vejo que está pegando, até pelas dificuldades, a gente vê pessoas que, poxa, que rala mesmo, que está ali, e aquilo vai contaminando, no bom sentido, vai iluminando outros. Aquela mãe que tem seu filho, que às vezes o pai saiu, mas que ela não para, ela bota sua banquinha de tapioca aí, ou vende um beijo, um cuscuz, vai vender na feira e de repente cuida do filho, ou vai ser uma faxineira, ou vai trabalhar no comércio. Então, é o povo que luta. Agora, como tu disse, a questão é que é pesada ainda a nossa carga tributária. Muito, muito. Pô, se é, né, cara? A gente, uma pessoa conseguir uma casa hoje, ou não vou dizer nem carro, porque carro tá um bicho, mas tipo assim, manter a sua casa ou poder trabalhar para autoconstruir, não tá fácil, não tá fácil. Mas aí eu te pergunto, nós estamos falando aqui sobre visões de mundo, como isso afeta a nossa vida, é, afeta a nossa, ou positivo ou negativo, né? Aquilo que a gente falou. À medida que eu vejo muitas coisas, eu posso tanto despertar em mim um olhar mais, me calar mais e contemplar mais no campo da sabedoria, ou posso me ficar mais confuso, me inquieto, né? Aí acho que você partilhou um pouco sobre isso. E aí eu queria te perguntar aquela experiência que você teve, que eu pude acompanhar. Você conheceu tribos diferentes nessas viagens que você já viajou, né? Teve, né? Sim. No, eu gostaria de saber, dentre elas, se tem alguma outras tribos que você conheceu que é sugênere, ou seja, muito, destona muito daquela realidade. Por exemplo, os ciganos que você citou. Aham.
né? Citou Sim, tem muito esse na Romênia. contato, esse país lá, Laos, né? É Laos? Não, no Laos não são exatamente ciganos, é uma tribo poligâmica, assim, mas Ah, sim, sim, no ah, Laos. Mas aqui isso, o cigano foi no último país, no país que na você Romênia, mencionou, realmente. isso. Então, como é que você vê essas tribos diferentes que você vê dentro de cada país? Aqui no Brasil nós temos também nossos grupos discriminados e tudo mais. Lá, a visão do cigano que você partilhou um pouco, partilha conosco aí, como é que é visto isso? Me parece lá que é uma população muito grande, não é isso? Na Romênia é muito grande. Na Romênia, mais ou menos, digamos assim, que 17% da população é cigana, né? Muito. Então, até se a gente for ver em números, o Brasil tem mais ciganos do que a Romênia, mas em questão de proporção, a Romênia tem muito mais, se vê muito mais nas ruas. Eu acho que o cigano, de modo geral, ele é muito discriminado na Europa, né? Justamente pela estigmatização, eu já uso essa palavra para não me cancelar, né? Sim, mas Tu é não viu isso o cara não mesmo. fala nada, justamente pela estigmatização que tem de feitiçarias, de furto, né? Que essa pecha que botam ali, que nem sempre é verdade, tem muito preconceito com a comunidade cigana na Romênia. Isso eu percebo bastante. Mas eu percebo também que eles encaram, entendeu? Esse preconceito da sociedade de cabeça para frente, assim, entendeu? Eles colocam seus trajes típicos, andam nos lugares, mas também tem outros que gostam de fingir que não tem a descendência cigana para justamente não sofrer preconceito. É uma coisa, é um assunto É a delicado, assim. maneira de sobrevivência, né? Alguns encaram e outros. Isso a gente está falando num termo geral de outros povos que sofrem essa discriminação por, né? E o cigano, que eu vi você falando, é um dos povos que sofrem, né? Tem alguma outra tribo, além de Laos, que você viu que você acha que... A Amazônia foi uma das maiores experiências da minha vida. Tu estar no meio da floresta amazônica, tu conhecer tribos ali, originais, foi uma experiência fantástica. Eu vou te falar que a Amazônia, tu volta outra pessoa, tu tem noção. Aí, eu acho que a gente já vai discordar um pouco do ponto de vista que tu tem um pensamento muito católico e tu acha que nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus e tudo, mas para mim, a experiência da Amazônia fez com que eu voltasse para minha terra aqui em Porto Alegre, entendendo que a gente não é absolutamente nada, que nós somos uma poeirinha cósmica à deriva de um universo imenso. A Amazônia, pelo menos para mim, eu sei que isso difere de ti, mas para mim fez com que eu entendesse que nós não somos tão importantes como a gente acha que é, como a gente acha que somos, e que talvez na cosmovisão assim do macro para Deus a gente não é mais nem importante do que um peixe. Por que nós somos? Se tudo estaria acontecendo de forma ordenada, como dizia o Chesterton, maravilhoso Chesterton, que dizia que ele vê um design inteligente. Por isso que eu acredito em Deus. Eu acredito em Deus porque, que nem o Chesterton, deu uma explicação maravilhosa. Ele diz que vê todas as coisas, quando ele olha para uma árvore, ele vê essas ramificações, ele pega uma folha e amplia, pega uma lupa, ele vê ranhuras que parecem uma impressão digital. Então ele vê que tudo que existe da natureza, né, existe um design inteligente. Então, claro que tem que ter sido inventado por alguém superior. Não pode ser tudo ao mero acaso. Então, Entendeu? Mas isso eu percebi. Que eu acho que a gente é insignificante. então, né, você falou de duas experiências que te marcou, né? Aquela experiência no Laos com a tribo, lá o funeral, e essa tua experiência com esse povo amazônico aqui do nosso país, né? Que Uhum. te levou a perceber uma outra realidade, né? No caso do Brasil aqui, essas tribos. Mudou tua cosmovisão, talvez, né? Uma das mudanças que ocorreram na tua vida, né? Isso? Sim, mudou, cara. E eu vi o melhor do ser humano na floresta amazônica e o pior do ser humano. Eu vi tribos fantásticas, assim, que se ajudavam e que batalhavam para conseguir seu dinheiro suado, que é muito difícil nas condições deles. Assim, imagina, para levar uma criança para a escola, tem que pegar uma canoa e andar quilômetros até chegar na escola, entendeu? Tudo é muito difícil. E eu vi outras tribos também que pegam animais, por exemplo, cobras, sucuris, cegam as cobras e fazem assim, ó, para tu tirar uma foto com a cobra, a gente te cobra tanto. Pegam os bichos preguiças, agarram, tiram as garras e falam para tirar uma foto com o bicho preguiça é tanto.
Entendeu? Então eu vi o pior e o melhor do ser humano. Então a Amazônia ensina para burro. Todo mundo deveria conhecer a floresta amazônica. Eu tô aqui perto, né? Perto não, até Uhum. longe, o Brasil é grande. Mas Você é aí, da onde, cara? Luiz, a nossa conversa aqui tem fluído, né? Uma conversa que eu, desde já, muito grato. A nossa live está perto de terminar, 1 hora, já vai quase dar 1 hora. Mas ainda tem muita coisa que eu gostaria de perguntar a você, para a gente partilhar aqui a tua Fica à perspectiva, vontade, cara. Fica à vontade. a tua visão de mundo, tudo que você partilhou aqui, o quanto pode nos ajudar. Por mais que a gente concorde e discorde em alguma coisa, isso não importa. É a tua visão de mundo, né? É a tua visão de mundo, a minha visão de mundo, como a gente vê a visão a partir de nossa vida, né? E aí eu gostaria de perguntar para ti, diante de toda essa realidade que você, principalmente você que tem essa visão de mundo pela amplitude, pelas viagens, olhando aqui o nosso mundo ocidental, né? Trazendo agora quase para uma visão cosmopolítica, né? E não deixa de ser, mas englobando tudo, né? Como que rumo o Ocidente está tomando dentro dessa perspectiva, dentro dessa visão que tu tem adquirido, tem olhado? O Ocidente, quais são os males do Ocidente e qual existe esperança aqui nesse Ocidente? Boa pergunta. Cara, eu vejo o Ocidente num momento crítico. Num momento crítico porque eu acho que a nossa população está sendo muito idiota, com perdão da palavra. Eu não vejo nada contra, repito, eu não vejo nada contra em pautas que abordam as minorias, acho elas super importantes, elas são fundamentais para nós, mas eu acho que o Ocidente, enquanto assim, nós estamos vivendo uma espécie novamente de Guerra Fria, esse é o meu ver, que Guerra logo, Fria. que pode ser muito brevemente não ser mais uma Guerra Fria, né? Porque a China está prestes a tomar Taiwan, entendeu? A Rússia está tomando a Ucrânia, está chegando perto da Polônia, está chegando perto da Geórgia, daqueles países ali. E o ocidental está preocupado com o banheiro unissex, está preocupado com a cor Vai da, cair. com a cor da estampa da camisa. Cara, nós estamos vivendo uma espécie de terceira guerra mundial e nós estamos preocupados com pautas de, sabe, mimimi do caralho, meu. Pelo amor de Deus, bota a cabeça no lugar se vocês não quiserem ser comidos por dois gigantes chamados Rússia e China. Onde é que estamos? Entendeu? Onde as pautas no Ocidente, a coisa mais importante para denominar se uma pessoa é boa ou é ruim, é o que ela faz na cama, é o que ela é a cor da pele dela. Cara, muda esse discurso e vamos focar no que realmente importa. Em pensarmos na hegemonia do Ocidente, senão nós vamos ficar para trás. É isso que eu acho. Então, o Ocidente, de certa maneira, está ruindo porque estão focando suas energias em coisas supérfluas. Podemos dizer assim, não que seja supérfluo, cuidado, não é Somente coisa. supérfluo, mas colocando suas energias em coisas periféricas, né? Exato. Hoje em dia, o Ocidente vota por discurso. A pessoa fica rotando a palavra democracia e ganha um voto. A pessoa fica rotando a palavra direitos, igualdade para todos, e elas acham, que lindo o discurso. Quando é uma coisa muito maior, quando nossos problemas são muito maiores. Quando nossos problemas são de ponto de vista econômico, são de ponto de vista que lá eles fazem filhos sem parar, em alguns países, e nós não queremos fazer filhos. Pois é, aqui Nós queremos ninguém ficar quer ter assim, filho mais não. e acha que nada vai acontecer, entendeu? Quer reclamar de previdência social, mas ninguém faz filho, vai sustentar como? Então é um povinho tão burro que eu vou te falar, assim, o Ocidente está ruindo, meu. O Ocidente está Homens e ruim. mulheres fracas, sensíveis de geleia. Como é que é? Homens e mulheres fracas e sensíveis de geleias. É isso que eu vejo no Ocidente. Gostei Com da exceção do leste europeu. Com exceção do leste europeu. Ali tem gente com garra ainda. leste europeu, né? Então, eu fiz essa pergunta porque é algo tão notório a olho nu, até para uma criança, mas a criança, não, criança não criança, mas é uma coisa que a gente deve refletir muito sobre essa ruína do Ocidente. E você tocou em algo bem específico e bem forte, porque nós estamos preocupados com coisas que
que não vão nos melhorar ou humanizar mais. Tem cada coisa que você vê na internet aí que você fica, poxa, de uma coisinha assim, ninguém pode lhe chamar. Eu não vou nem usar os termos aqui para não. Já que vai cair a live, mas. Toma cuidado aí, cara. É, Cuidado que a democracia vai te censurar, hein, meu? Cuidado. Mas é isso, é disso que nós estamos falando. A ruína do Ocidente. E qual seria? Olha, qual seria? Quem é que tem essa receita? Mas para onde tu apontaria uma possível solução para o resgate? Embora você já mencionou, mas digamos assim, seria necessário pensar sobre isso. Cara, eu vou te falar, olha, pode parecer horrendo o que eu estou falando, mas isso, eu também não abro mão disso. Eu acho que a democracia tem que existir. Eu quero viver num país democrático, eu quero viver no Ocidente democrático. Mas uma coisa que a gente analisa agora, a gente vê que as ditaduras conseguem sair por cima das democracias porque simplesmente o povo não tem autonomia. Por exemplo, se a Rússia, se a China precisar que diante de um vírus, todo mundo fique preso em casa, numa democracia é muito mais difícil. O povo tem liberdade, livre-arbítrio. Numa ditadura que fala, fica todo mundo em casa agora, senão o pau vai comer. E assim eles tendem a recuperar a sua economia de forma muito mais ampla, muito mais rápida. Entendeu? Na China tem uma coisa absurda que significa o cidadão exemplar, que, por exemplo, a pessoa, se não tem muitas multas de trânsito, se ela nunca deixou de pagar uma conta, ela vira um cidadão exemplar. Aí ela pode viajar para outros países, ela tem crédito. Se ela não for um cidadão exemplar, ela não tem crédito. Então eles têm uma forma de controlar as pessoas que dá para eles uma vantagem nessa guerra, tá? Começa por aí, que nós temos a democracia. Então a gente perde pontos para eles aí. A outra coisa é a população. Lá tem muito mais gente. É natural que a economia se transfira para lá. É mais natural. Você tocou num assunto que, de fato, é algo muito claro. A gente olha para os Estados Unidos, é a maior economia do mundo, né? Mas tem Veja só, você deixou bem claro que a gente defende a democracia. Eu também sou democrata, né? Defende a democracia e tudo mais. Aí nós estamos analisando o contexto. Digamos, uma ditadura tem muito mais força nesse aspecto de organização, de levantar a sua nação no sentido que você colocou aí, do que, por exemplo, os Estados Unidos, um país riquíssimo. A China quiser dizer, não, vou mandar uma bomba para os Estados Unidos, não precisa consultar ninguém. Senado. Eu voto. Vai o Biden querer mandar um míssil para algum lugar, ele vai ter que convencer todo o Senado, Exato, perfeito. Entendeu? Ao mesmo tempo que a democracia é a força e essa é a nossa experiência melhor de convivência social que nós conhecemos no Ocidente, tem esse limite que os ditadores, usando de má fé, que é uma ditadura, é coisa ruim, mas eles têm essa força, como você bem colocou, e é bem interessante. E isso é uma ameaça para o Ocidente também. Exatamente isso. Exatamente isso. E o que o Ocidente está fazendo? Está preocupado com o gênero neutro. É isso que o Ocidente está preocupado. E quando os caras estão crescendo e virando uma superpotência em cima de nós estamos preocupados com assuntos triviais, bobagens. Essa é a grande realidade. É o que eu penso. Mas é um fato. E os dois dragões estão aí, né? A China aí querendo abarcar o mundo. Meu amigo, foi muito boa a nossa conversa. Eu fico grato. Nós conversamos muito, bem amplo, muitas ideias. E como eu fico grato pela sua partilha, porque o intuito dessa live aqui era tentar ver como você vê o mundo a partir de suas experiências, das suas viagens, uma análise a partir das suas experiências em outros países que não são tão ocidentais. Então, eu acho que nós chegamos ao objetivo, que poderíamos se estender mais. Mas foi muito bom. O objetivo dessa live foi atingido. A nossa visão de mundo, ela muda. E qual é a visão de mundo de um europeu, a visão de mundo de um brasileiro, a visão de um mundo um chinês, né?
a China aí, qual é a visão que a China tem do mundo? Porque o mundo vai ser quintal dela. Uhum. É, pois é. Pois é. Exatamente. E muito por culpa do próprio Estados Unidos, né? Que quando precisou de mão de obra barata, quando era muito difícil para as empresas americanas produzirem em solo, produzirem em loco americano, eles tiveram que achar pessoas que produziam isso de forma mais barata. E levaram todas as suas empresas gigantes para a China. E aí a China cresceu. Então agora os Estados Unidos, pega que o filho é teu, entendeu? É isso. Não, pois é, os Estados Unidos ele usou, ele ajudou. Na verdade, os Ajudou. Estados Unidos ajudou a China no caso de, olha, vou te ajudar para ver na esperança, na mera esperança de que o país se tornasse democrático, ascendesse para uma civilização democrática. Eles enganaram, pegaram o dinheiro e disseram, a gente vai usar do nosso jeito aqui. E tá aí, Exato. tá. Nós engordamos um monstro e aí agora que se vire. Né? É, Mas a cara, que esperança, loucura. né, Luiz? Vamos Por ficar isso que com eu a tô correndo atrás esperança, da né? máquina para viajar, meu irmão. Hã? Enquanto ainda tem. Por isso que eu tô correndo atrás da máquina para viajar, enquanto ainda tem edificações de pé. Entendeu? Por isso. Então é isso, meu querido. Mas a esperança, né? Nós devemos ter que essa tocha da esperança não deve morrer, não. Vamos para Não podemos frente. perder o filhote. Meu querido, pois, muito obrigado pela sua generosidade de estar conosco. E eu te agradeço. Se tiver alguma palavra a mais para você dizer aí que gostaria de dizer ou que esqueceu, resuma aí suas considerações finais. Cara, eu que agradeço a oportunidade de a gente estar conversando. Eu acho muito importante que no mundo de hoje, cada vez a gente converse mais, né? Porque normalmente a gente berra. Tem pessoas que pensam diferente de nós, a gente não conversa. É, E, cara, nós somos pessoas diferentes aqui, estamos conversando, concordando, discordando, e eu acho que isso é importante, entendeu? Que eu percebo que. Olha como é que é Brasília, velho. Ninguém conversa, meu. Todo mundo se mata, velho. Entendeu? Não é o caminho, as pessoas têm que conversar. Entendeu? Discordar e conversar. E eu acho que o mundo está muito incerto, que nós temos uma possibilidade de terceira guerra mundial cada vez mais clara, e que nós temos que fazer as coisas que a gente gosta, valorizar, de ficar perto das pessoas que a gente ama, demonstrar que a gente ama as pessoas, porque a gente nunca sabe nesse mundo incerto, que tá tudo uma incógnita, entendeu? E eu acho que é isso. está bom, meu amigo. Uma boa noite para ti, para a Pô, tua valeu, Paulo. família, tá? Muito obrigado Uhum. mesmo. Estamos juntos aí. Vamos que vamos. Igualmente, vamos falando. Tamo junto. Valeu, querido. Boa Abraço. noite. Tchau. Tchau, tchau.